Eu fecho aqui, Carlito. Então, vamos lá, boa noite a todos e a todas presentes e o que ficarão presentes daqui a pouco e o que vão nos assistir aí depois. Hoje eu vou partilhar com vocês, eu dei uma olhadinha lá no grupo, né? E vi as trocas que vocês tiveram aí nos últimos tempos, nas últimas semanas, né? Na verdade, essa semana. Mas antes de começar a falar sobre as trocas e sobre o que exatamente eu quero partilhar com vocês, eu queria confirmar para quem é de Campinas e região que dia 16 de junho a gente vai fazer a apresentação do documentário Muito Além do Peso no MIS, Museu da Imagem e do Som. O Rodrigo já colocou no grupo, no canal da Escola de Nutrição, que ele criou um canal aqui no WhatsApp, e aí já tem o link ali, já tem as informações, então vocês têm total liberdade para convidar quem vocês quiserem. A gente vai apresentar o documentário tem aproximadamente 1h20, e depois a gente tem um tempo para troca, para quem quiser, tá? É um documentário muito importante, que foi publicado, se não me falha a memória, em 2012, ele trata de questões relacionadas à obesidade infantil. É um tema que já tem aí 12 anos e está mais atual do que nunca. O documentário muito bem feito por uma ONG chamada Instituto Alana. Inclusive, eu estou tentando conversar com eles para ver se eles ajudam na divulgação também, porque toda ajuda é bem-vinda, tá? Então, quem está aqui ao vivo, que vocês são daqui de Campinas, podem divulgar. Eu vou ver se eu imprimo um cartazinho. Tenho o Salmarinho, que é um restaurante que eu costumo vir aqui em Campinas, né? Acho que eu vou colocar lá no Vegetale. E vou pedir também para alguns influenciadores aí para divulgar. Eu acho que é interessante. Eu vou pegar esse gancho, né, desse documentário. A Marta deu uma sugestão da gente falar sobre um documentário chamado... Minutinho. Aqui, ó, Os Segredos da Alimentação. Os Segredos da Alimentação mesmo. Esse é um documentário novo que saiu na Netflix. Isso aí, então, precisa ter Netflix, né? Tem assinatura da Netflix. E trata, basicamente, da ligação que o nosso intestino tem com o nosso cérebro. É um assunto que vem sendo muito falado, muito estudado. E, gente, só um minutinho aqui que... Deixa eu permitir a pessoa para entrar. E o Rodrigo não está comigo hoje, eu estou aqui olhando o grupo e tem um monte de questão. Deixa eu copiar o link aqui. Vamos ver se as pessoas entram aqui. Então, eu estava falando que esse documentário, ele fala sobre essa conexão intestino-cérebro. E quem não assistiu, acho que vale realmente a pena assistir. Tem aproximadamente menos de 1h30. Eles pegaram 4 pessoas com perfis diferentes. Uma pessoa que está em sobrepeso ou obesidade, não me recordo, e não consegue emagrecer. Uma outra pessoa, um japonês, acho que ele é do Japão, que ele é um competidor de comer, né? Então, ele come como profissão, faz disputa, campeonato de quem come mais rápido. Uma outra moça que não tem o diagnóstico exatamente ali, mas ela tem síndrome do colo irritável, ela tem uma alteração intestinal que muitas pessoas, eu tenho aqui no consultório pelo menos umas 2 ou 3 pessoas com um quadro parecido com o dela, e uma chefe de cozinha bem famosa, pelo que eu entendi ali, acho que na Califórnia, Nova York, não me lembro,
nos Estados Unidos, e que tem uma desordem alimentar do tipo anorexia, algum distúrbio alimentar, compulsão, alguma coisa assim. E aí mostra a avaliação das fezes, da composição de microbiota, o microbioma, né? O como as populações de bactérias presentes no intestino de cada pessoa, como elas impactam uma que não consegue emagrecer, o outro que não consegue ter sensação de saciedade, de fome, enfim, todos os impactos que tem na percepção cerebral da comida, tá? Isso não é mais assim, até pouco tempo não tinha muito estabelecida essa ligação, e ainda é um campo de estudo bem grande, sabe-se pouco a respeito. Eu tive num congresso agora, faz um mês, mais ou menos, um pouco menos, umas 3 semanas, e foi tratado de um tema que é relativamente novo, se não me engano, foi descoberto em 2017, a deficiência de uma enzima chamada diaminoxidase, e que pode, por exemplo, influenciar quadros que a gente tenta com a tal da dieta FODMAP, que é baixa em carboidratos fermentativos, enfim, tira um monte de coisa, uma dieta super restrita, e ainda assim a pessoa tem muito desconforto intestinal, gases, dores, enfim. Então, a gente ainda, acho que engatinha, nem sei se engatinha, com essas questões de intestino, né? A gente está realmente estudando. Eu não sou especialista na área, né? Eu não fiz assim pós-graduação em saúde intestinal, então eu sou curiosa. Inclusive, assim, considerei assim, será que eu tenho a deficiência dessa DAO, né? Dessa enzima? Porque, como vocês assim sabem, né? Eu já cancelei aqui encontros por conta de enxaqueca. Então, a minha enxaqueca é um elemento assim que tem componente hormonal e também, quem sabe, tem componente dessa enzima aí, que eu não sei, porque a falta dessa enzima cursa como uma enxaqueca, por exemplo. Então, precisa ser feito teste, uma série de coisas aí, mas estou partilhando com vocês uma suspeita, por exemplo, que tenho eu aqui no meu universo. Então, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Existe um negócio chamado transplante fecal. Parece estranho, mas é isso mesmo, chama transplante fecal. Algumas pessoas que são doadoras de fezes, porque tem determinadas populações de bactéria presente na composição das fezes, que outras pessoas não têm, por N razões, por comportamento alimentar e até por genética, tá? O documentário está muito bem feito, pode trazer luz a muitos de vocês, né, de investigações e de curiosidades. O fato é que, por exemplo, quando a gente toma um simples antibiótico, a gente modifica a nossa microbiota, o nosso microbioma, na verdade, porque a gente pensa, né, um antibiótico passou no trato gastrointestinal e aí mata as bactérias do intestino, mata a bactéria de tudo que é lugar, porque a gente tem essa sinergia. Eu já passo acho que é a Rose ou o Cássio, não sei quem está me perguntando. Eu já chama Segredos da Alimentação. Quando você está com alguma infecção, você tem uma bactéria indesejada ali. E aí a gente faz teste, por exemplo, tem uma infecção urinária. Vai lá, a gente faz xixi no potinho, eles põem para crescer, descobre qual é a bactéria, vê qual é o antibiótico sensível, toma o antibiótico, mata a bactéria. Já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, de você tomar, por exemplo, uma infecção urinária, toma um antibiótico, aquele antibiótico não resolve, porque a bactéria é resistente ao antibiótico. Então, quando a gente toma um antibiótico por sinusite, otite, bronquite, infecção urinária, qualquer razão, você mata a bactéria em questão e mata a bactéria que vive na pele,
que vive no cabelo, que vive na boca, que vive no olho, que vive na vagina, que vive no intestino como um todo. Então, sempre que, isso é sempre, eu posso falar que é uma regra mesmo, sempre que a gente faz uso de um antibiótico, a gente precisa cuidar com um probiótico, tá? Então, vocês podem conversar com os seus médicos, ou assim, me avisar, porque todos que estão aqui já passaram em consulta comigo, então, se acontecer, é só entrar em contato, explicar a situação, e aí eu posso fazer uma recomendação de um probiótico, tá? Então, acho que esse é um documentário bem interessante, super recente, acho que saiu faz um mês na Netflix, bem pouco tempo. Um outro documentário que ele é novo, eu não sei se ele foi lançado este ano, o finalzinho do ano passado, mas ele chama Você é o que você come, a dieta dos gêmeos. Este documentário é extraordinário. Eles pegaram vários pares de gêmeos idênticos, pessoas com a mesma carga genética, sim, pessoas que são espelhos, né? E selecionaram algumas duplas para fazer um experimento, deixando um gêmeo numa dieta onívora e o outro gêmeo numa dieta vegana, totalmente vegana. E aí eles fizeram vários marcadores de sangue, o DEXA, que é uma avaliação de composição corporal considerada padrão ouro, fizeram avaliação de espirometria, da parte cardiovascular, e colocaram essas pessoas nas respectivas dietas e depois compararam os resultados. Foram só 8 semanas, só 2 meses, mas assim, os resultados já apontam para um benefício quando se exclui as proteínas de origem animal. As proteínas de origem animal, deixa eu só minimizar o WhatsApp aqui, porque está me tirando um pouquinho a atenção. E o Rodrigo não está aqui, eu estou assim, com um olho aqui, outro aqui. Peraí que me perdi agora. Alguém me ajuda a puxar o fio aí? Eu estava falando da comparação dos gêmeos, né? O consumo de carnes, de proteínas animais, fazem crescer no nosso intestino uma determinada população de bactérias, tá? Nem vou entrar agora em todas as classificações, porque nem é o caso da gente falar sobre isso. Mas o fato é que existem bactérias que, povoando o nosso intestino, são capazes de produzir uma substância chamada trimetilamina. Essa trimetilamina é produzida a partir de nutrientes mesmo, presentes nos alimentos de origem animal. E de origem vegetal também. A questão é que só tem essa população de bactéria quem come proteína animal. Quem não come proteína animal não tem essa população de bactéria. Então, por exemplo, esta população, elas pegam a colina, presente, por exemplo, no ovo e no grão de bico. Então, vai pegar a colina, a carnitina, a betaína, que são nutrientes presentes no reino animal e no reino vegetal, e vão transformar em trimetilamina. Então, pega a colina, a betaína, a carnitina, transforma em trimetilamina. Aí, essa trimetilamina entra na corrente sanguínea, vai até o fígado, passa por um processo ali no fígado e forma o óxido de trimetilamina. Vou chamar para a sigla que a gente usa nos estudos, que é TMAO, TMAO. Essa substância hoje está sendo estudada como um potente causador de danos da saúde cardiovascular. Assim, a gente sabe que o colesterol LDL é muito preocupante para a saúde cardiovascular, quando ele está alterado, quando está muito alto, aquele colesterol ruim que
o meio de saúde fala, médicos, nutricionistas e tudo mais. A TMAO, ela é pior para a saúde cardiovascular do que um LDL oxidado, tá? Então, inclusive, foi feito um estudo pegando veganos, então, veganos não têm essa população de bactéria, tá? Esses veganos cederam a possibilidade de consumirem carne, ovos e laticínios, que tem betaína, carnitina e colina, e para comparar como é que é o nível de TMAO de um onívoro comendo os alimentos ricos em colina, betaína e tal, e um vegano comendo esse tipo de alimento, tá? Então, o vegano, pelo fato de não ter a bactéria, a população de bactéria no intestino, não faz a TMAO. Ele come a colina, come a betaína, come a carnitina, come inclusive o alimento, o nutriente vindo do alimento de origem animal, mas não produz essa substância. Então, essa questão do tipo de bactéria que a gente tem no nosso intestino, a pensar desse documentário aqui, Os Segredos da Alimentação, né, que explora isso, ela é bem relevante quando a gente pensa que as doenças do aparelho circulatório são a primeira causa de morte no mundo. Então, as doenças, assim, de infarto, derrame, mesmo que não seja fatal, né, porque fatal não tem jeito mesmo, mas a pessoa que tem um infarto e não morre, ela tem, assim, uma angina, né, que é a dor no peito, essa é o tipo de doença, é o grupo de doenças que mais mata no mundo, no Brasil também. E a saúde intestinal, neste sentido, tem uma contribuição gigantesca para o bem, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa, tá? Então, as nossas escolhas alimentares, acho que assim, hoje o nosso tema é um pouco sobre essa questão de escolher os tipos de alimento que a gente consome, emprestado de várias fontes, e aí deixando como sugestão para vocês assistirem a esses documentários, tá? Então, essa dieta dos gêmeos, que mostra esse perfil de uma alimentação mais integral, natural, vegetal, o benefício que ela tem sobre... só um minutinho. O benefício que ela tem sobre a escolha alimentar que tem proteína animal e, acima de tudo, quando a gente soma com um perfil alimentar com alimento ultraprocessado, tá? Tem um outro documentário que agora, assim, eu não vou lembrar o nome exatamente, a dieta da longevidade, fala sobre as Blue Zones, também é um documentário recente na Netflix. Depois deixa eu só colocar aqui para anotar, e depois eu mando o link para vocês, se é que vocês já, eu vi que vocês estão colocando ali, eu só minimizei, que é para não tirar a minha atenção. Mas esse é outro documentário que é bem interessante, porque fala da dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta essencialmente vegana, com pouco consumo de proteínas animais, e aí fala dos 5 pontos no planeta onde a população é mais longeva. E, obviamente, a alimentação não é o único fator, mas ela é um fator importante dentro desse contexto, né? Porque as relações sociais, exercício, espiritualidade, senso de comunidade, tudo isso também são fatores que faz a gente ter uma possibilidade de viver mais. Eu estava, por conta, assim, de parar para pensar um pouquinho como que eu ia fazer esse encontro com vocês hoje, trazendo na minha memória alguns documentários, outros, que estão disponíveis na Netflix. E também em outros streamings, e um deles, que eu já falo já, e que eu não tenho mais em lugar nenhum, mas eu achei um link de um vídeo na Vimeo, e vou passar para vocês assistirem, se vocês quiserem, tá? Outro documentário muito interessante, mais antigo já, eu diria que
sei se de 2016, é um pouco mais antigo aí, chama What the Health. É um documentário que fala um pouco sobre o diabetes, e tudo isso é feito por produtores americanos, tá? Mas eu acho que é bem didático, porque é o país, acho que tem um índice de sobrepeso e obesidade, eu diria que maior do mundo. Eu não tenho certeza dessa estatística, mas eu acho que é. Então, esse documentário tem uma parte muito interessante que a pessoa que montou o documentário foi entrevistar o presidente, algum cabeça da Sociedade Americana de Diabetes, porque eles olham lá, se vocês entrarem lá, Associação Americana de Diabetes, vocês vão ver lá recomendações, receitas, receita com bacon, receita com presunto, receita com alimentos que estão comprovadamente comprovadamente danoso para, por exemplo, uma pessoa com diabetes. Então, é interessante porque o cara começa a entrevistar, né, o cara que está fazendo o documentário começa a entrevistar esse daí, e esse daí falou assim, eu não tenho nada para te falar. Ele levanta no meio da gravação e sai andando, porque realmente incomoda, sabe? A pessoa está ali, eu vou usar uma palavra meio pesada, assim, como se tivesse vendido para a coisa, né? Porque a indústria de alimentos e a indústria farmacêutica são duas indústrias muito poderosas. Uma faz a gente adoecer com comida com muito sal, com muita gordura, com muito açúcar, com muita farinha, e a outra vende remédio para tratar dessas coisas que seriam preveníveis se a gente fizesse melhores escolhas alimentares. Tá? Então, é um documentário muito bem feito, muito interessante. Eu não tenho o nome em português, eu não sei dizer, mas escrevo depois para vocês ali. Tá? E um documentário que esse eu não sei, se alguém assistiu, assim, por favor, levanta a mão aí, que chama Super Size Me. Vocês chegaram a ver um cara que ficou por 30 dias, esse documentário de 2003, 2004, ele ficou 30 dias comendo só McDonald's. Café da manhã, almoço e janta. Ele não podia comer mais nada diferente disso, porque essa era a proposta do estudo, né? E ele entrou, antes de começar o experimento, a dieta do palhaço, isso aí mesmo. Antes de começar o experimento, ele fez um check-up, passou por 3 médicos diferentes, fez exame de esteira, fez exame de sangue e tudo, e deu lá por 15 dias, o clínico geral falou assim, é melhor separar, porque eu nunca vi isso acontecer, né? As enzimas do fígado dele, que eram, sei lá, 10, foram para 200. Assim, é algo extraordinário, acho que ele ganhou em um mês, ele ganhou 10,5 quilos, uma coisa assim. Então, é realmente impactante como o consumo de alimento ultraprocessado, assim, não é nem alimento, gente, isso não é alimento, isso é substância alimentícia. Alimento é abacaxi, alimento é cenoura, alimento é arroz. Batata frita, Ruffles, Pringles, isso não é alimento, isso é substância alimentícia. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um tema que a Marta colocou ali no grupo, sobre a classificação nova. Eu gostaria de chamar a atenção disso, porque eu acho que é um tema importante. Então, eu venho, assim, desde o primeiro encontro que a gente vem conversando aqui, eu venho falando um pouco sobre essa questão da carga tributária sobre alimentos ultraprocessados. Me parece, né, que houve um ganho aí de tributação em refrigerantes e bebidas açucaradas. Isso vai entrar no imposto seletivo ali, mas a gente, eu falo, a gente como povo, e eu falo, eu como profissional de saúde, não conseguimos ainda classificar ou tributar alimentos ultraprocessados. É mais barato comprar uma batatinha de pacote do que comprar 1 quilo de mamão, gente. 1 quilo de mamão custa R$15.
um quilo de manga custa R$ 9, um quilo de maçã, R$ 14, um quilo de banana, sei lá, 10, R$ 12. Isso é ridículo, gente. É ridículo. Um alimento que vai fazer bem para a saúde custar muito mais do que um alimento que faz sabidamente mal, e a população de baixa renda tem mais facilidade de comprar os Cheetos, o Baconzitos e as suas versões até piores, né? Porque Cheetos e Baconzitos ainda acho que é da Elma Chips, da PepsiCo, essas coisas, e esses outros aí que nem marca não tem, sabe lá o que é que tem ali. Então, eu, assim, tomei meio que para mim mesmo essa bandeira de... E vocês sabem, eu já conversei com cada um individualmente sobre a importância da gente fazer melhores escolhas. Isso não quer dizer, gente, que eu não possa comer uma batata frita, um salgadinho de pacote. Melhor não. Mas se eu tenho uma base alimentar integral, vegetal, natural, se eu tenho uma boa estrutura, se eu pratico exercício, se eu durmo bem, se eu tenho um bom estilo de vida, não tem problema nenhum eu tomar um refrigerante, sair para comer uma pizza, comer um hambúrguer com batata frita, tomar um sorvete da Que Bom, ou desses assim que nem são, assim, não é nem gelato. Não tem problema. O problema é que tem pessoas, como esse documentário da dieta do palhaço aí, do Super Size Me, consomem isso 3, 4, 5 vezes na semana. Tem uma pessoa no documentário que come McDonald's, acho que todo dia ali, né? Então, é muito impactante mesmo. E a gente tem como povo este condicionamento de falar: mas será que estou comendo proteína suficiente? Como é que eu faço para comer a proteína no café da manhã? A gente está falando de nutriente, não está falando de alimento. Eu não como proteína, eu como feijão. Feijão vai ter proteína, carboidrato, vai ter gordura, vai ter várias vitaminas, vários minerais, fibra, vai ter água na composição. Eu não estou comendo proteína. Se eu comer um pedaço de carne, eu não estou comendo proteína. Eu estou comendo gordura e proteínas e lipídios em partes iguais, 50%. Das gorduras, eu estou comendo cerca de 60% de gordura saturada e o resto de gordura poliinsaturada. Eu estou comendo vitaminas do complexo B, eu estou comendo alguns minerais, não estou comendo fibra, não estou comendo vitamina C quando eu como um pedaço de carne. Então, eu não devo, procurem não falar isso. Como é que eu faço para equilibrar minha proteína? Evitem falar esse tipo de coisa, porque a gente come comida. A gente come arroz, feijão, a gente come vagem, a gente come cenoura, a gente come brócolis, maçã, aveia, a gente bebe café, a gente bebe suco. A gente não come carboidrato, a gente não come gordura isoladamente. A não ser que eu pegue um copo de azeite e vire, eu estou bebendo gordura. Mas eu não faço isso. Eu pego meu azeite, eu adiciono à minha salada, eu adiciono ao meu refogado. Eu não pego o açúcar e como o açúcar. Açúcar mascavo, açúcar branco, eu pego o açúcar e ponho no meu cafezinho. Não devia, mas pego o meu açúcar e coloco no meu morango, misturo e faço uma geleia, por exemplo. Pego o meu açúcar, coloco junto da farinha, junto do suco de laranja, junto do bicarbonato e estou fazendo um bolo. Eu não estou comendo açúcar, eu estou comendo um alimento, que pode ser um alimento mais natural, ou pode ser um alimento processado, ou um alimento ultraprocessado. E aí entra essa classificação nova, que a Marta botou o link ali. O que é essa classificação nova? Só para contextualizarem, em 2005, 2006, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para a População Brasileira.
é uma diretriz que ajuda, especialmente a gente, profissional de saúde, ou deveria ajudar, a dar as diretrizes de como a gente deve, como o brasileiro deve se alimentar. E, naquele momento, esse documento era assim, como que eu faço com as proteínas? Eu pegava a carne e colocava no grupo das proteínas, que colocava a salsicha e colocava a linguiça no mesmo grupo das proteínas. E limitava a esses 2 alimentos, 3 alimentos completamente diferentes ao mesmo grupo. Eles não eles podem até pertencer ao mesmo grupo das carnes, mas eles não têm o mesmo perfil nutricional, tá? Então, em acho que 2014, 2015, o Ministério da Saúde revisitou o guia alimentar e quem conduziu esta nova reclassificação foi o doutor Carlos Augusto Monteiro, que eu estava até comentando com a Marta antes da gente começar aqui. Ele já era um pesquisador de renome na época que eu era estudante de primeiro ano, isso faz 38 anos que eu entrei na faculdade. Dr. Carlos Augusto Monteiro, que é a pessoa que fez essa classificação, chamada classificação nova, já era um grande pesquisador na época. E ele estruturou da seguinte forma: os alimentos in natura e minimamente processados. Então, in natura seria um abacaxi, e minimamente processado, um exemplo assim, vou pegar do abacaxi, a minha tristeza do meu coração. Você vai lá no Oba ou no Hortifruti, é o abacaxi que tirou a casca, a coroa, botou ele num plástico e botou ali para vender. Isso é um alimento minimamente processado. Alimento minimamente processado, arroz, feijão, esses são, então, uma categoria de alimentos in natura e minimamente processados. São os alimentos que a gente deveria comer no nosso dia a dia. Aí, depois, a gente tem... isso não está no guia dessa forma, mas ele coloca como sal, açúcar, óleo, vinagre, essas coisas que vão ser usados como temperos para pegar os alimentos minimamente processados ou naturais para serem transformados em receita. Então, eu pego meu arroz, eu pego uma cebola, ponho azeite, refogo a cebola ali, ponho o arroz e cozinho meu arroz. Então, sal, açúcar e óleo, neste contexto, é tranquilo, faz parte da minha alimentação, deve fazer parte da minha alimentação, porque vai me ajudar a fazer as minhas composições culinárias, as minhas receitas, o meu arroz, o meu feijão, a minha vagem refogada, a minha escarola refogada, temperar a minha salada, tá? Aí depois eu tenho os alimentos processados. No nosso exemplo do abacaxi, seria um abacaxi em calda. Eu pego aquele açúcar, misturo num alimento, só que eu faço isso na indústria, não faço isso em casa. Eu pego ingredientes como o pão, o queijo, eu pego uma compota de fruta, um milho em lata, certo? Então, eu estou processando um alimento in natura ou minimamente processado. E, por último, eu tenho os alimentos ultraprocessados. Isso é um termo super novo e, gente, tenham orgulho do nosso país. O nosso guia é referência mundial. Essa classificação de alimentos ultraprocessados, ela ganhou o mundo e serviu de base para os guias alimentares de vários países, tá? Então, o nosso guia alimentar é mundialmente reconhecido, justamente porque pega a linguiça, a salsicha e separa da carne, que no contexto de hábito alimentar onívoro, a carne é um alimento minimamente processado, é um alimento, não dá para dizer que in natura,
dá até para dizer in natura. Enfim, mas acho que é minimamente processado, eu não vou nem saber se é in natura ou não, porque você não come o boi, né? Quem come? Você come a parte toda fracionada do animal. Mas quando eu pego, por exemplo, que eu falei do açúcar, do óleo, do sal, e ponho isso misturado com farinha branca e faço uma bolacha, um biscoito, eu estou falando de um alimento ultraprocessado. Então, esses alimentos, essas substâncias alimentícias não deveriam ser consumidas na nossa rotina. Preferencialmente não consumir. É que tem a gente chama o termo palatabilidade, encanta a boca, bota um tantão de aginomoto ali, de glutamato monossódico, coloca corante, coloca aromatizante, saborizante, flavorizante, porque se você pegar uma farinha, misturar com açúcar e misturar com óleo, não necessariamente vai dar um gosto bom. Você tem que dar um tchan ali, para ficar, assim, visualmente interessante e em termos, assim, de paladar, ficar viciante. Pensa, você abre um pacote de batatinha, você não para de comer enquanto você não vê o fim do pacote. Não é? A tendência é isso, assim. Quem é que vai abrir um pacote de batatinha, pegar 3 batatas, embrulhar o pacote e guardar? No mínimo, você come meio pacote. Depende, inclusive, do tamanho do pacote, porque tem pacotinho assim de batata. Tá? Então, para vocês irem treinando isso, de não falar, eu preciso comer proteína, eu vou comer o alimento, eu vou comer aveia, eu vou comer grão de bico, eu vou comer castanha, eu vou comer maçã. No reino vegetal, gente, todos os alimentos, exceto óleo mesmo, óleo de soja, óleo de gergelim, óleo de girassol, óleo de linhaça, exceto os óleos, eu não estou falando castanhas ou coisas oleosas, tipo abacate, semente de abóbora, não estou falando isso, estou falando óleo, exceto os óleos e exceto os açúcares, onde estão açúcar mascavo, demerara, cristal de coco, refinado, mel melado, agave, mel de tâmara, tudo isso. Exceto, então, os óleos e os açúcares, todos os alimentos do reino vegetal têm proteína, carboidrato e gordura. Todos eles. Todos eles têm proteína. Em mais, especial, assim, proteína. Eu quero falar da proteína, porque a proteína é a grande questão, assim, ai, consumir proteína, preciso de proteína, ai, a proteína, meu Deus, a proteína, virou vegetariano, a proteína, o problema é a proteína, a criança é vegana, não vai crescer porque vai faltar proteína. A proteína é um ponto ali. O que difere é o percentual de proteína contido em cada grupo alimentar. Então, qual é o grupo alimentar que tem o maior teor de proteína no reino vegetal? São as leguminosas. Os feijões, as lentilhas, o grão de bico, ervilha, tremoço, a soja, as favas, a ervilha. Então, as leguminosas são os alimentos que têm o maior percentual, comparativamente aos demais grupos, de proteína. Depois, a gente vai ter ali os cereais. Os cereais ficam em segundo lugar com o teor proteico. Quem que está em último lugar? 2 grupos. O grupo das frutas e o grupo das batatas, que tem aí na ordem de 5% de proteína. Quer dizer que não tem? Não, tem 5% de proteína. Então, sim, eu consigo viver só de batata? Não, não consigo viver. Hipoteticamente, vamos fazer um exercício hipotético, bem hipotético. Eu vou, da hora que eu acordo até a hora que eu dormir, eu só vou comer batata. Eu ficaria com uma ingestão deficiente de proteína.
Se da hora que eu acordar até a hora que eu dormir, eu só comer aveia, eu não terei ingestão insuficiente de proteína, porque eu preciso em torno de 10 a 15% das calorias que eu ingeri, tô falando eu, Ana, com esse corpo, peso, altura, idade, tipo de atividade, a minha necessidade é de 10 a 15% de proteína ao longo das 24 horas. Se eu comer só aveia, eu vou ingerir 17% de proteína ao longo de 24 horas. Se eu comer só batata, eu vou ingerir 5% de proteína ao longo de 24 horas. Então, a batata vai ficar menor do que os 10%, que eu precisaria de mínimo, e a aveia vai ficar acima dos 15%, que seria um teto. Mas, essa não é a palavra certa, o teto máximo, mas seria assim um limite razoável de ingestão proteica, tá? Na prática, vocês percebem no atendimento que não é assim que eu raciocino. Na prática, eu converso com vocês. O que você está comendo de café da manhã, de lanche, de almoço, de jantar? Olhe o seu exame, vejo como está a tua ureia, e dali eu sei se você está consumindo uma quantidade boa de proteína, por exemplo. Tá? Então, a gente tem diretrizes para fazer isso, mas na abordagem que eu, Ana, sigo, a melhor leitura é a que o sangue da gente diz. Ali, nada melhor do que o que está correndo no seu, no meu, no sangue de cada um, para me dizer se eu estou ingerindo uma boa quantidade de proteína, de carboidrato e por uma inferência de gordura também. Tá? Então, essa classificação nova é isso: alimento in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Na nossa alimentação, a gente com certeza tem os dois primeiros, tem o terceiro e não quer ter o quarto. O quarto é para de vez em quando, porque a gente socializa em torno da comida, a gente presenteia com comida, a gente presenteia com inhabenta, a gente presenteia com caixa de bombom, sei lá eu o quê. A gente não presenteia com ramo de cenoura. A gente não presenteia com uma flor de brócolis. Aliás, assim, se alguém quiser dar presente para a Nutri, eu adoro ganhar comida. Pode me dar alho poró de presente, pode me dar um pote de tahine, não vou achar ruim, tá? Mas a gente não presenteia ninguém assim, ou pelo menos não é muito usual a gente presentear. Se a gente fizer uma cesta de presente, a gente vai botar um pêssego em calda, né? Assim que a gente faz. A gente põe uma garrafa de vinho, a gente põe castanhas. A gente presenteia com castanha, com fruta seca, né? Então tem algumas coisas, a gente presenteia ainda vende torrone, aquela coisa branca que tem. A gente não ganhava de cesta de Natal da empresa, né? Vinha essas barras dessas coisas aí. Isso é alimento ultraprocessado, gente. Tá? Vou pedir um minutinho, porque eu vi que entraram várias mensagens aqui. E aí eu queria ver. O nome do documentário já falei, né? Oficial de Justiça é você. É a Rose, tá. O tofu seria minimamente processado ou processado? Ô, Rose, eu acho que é processado. Porque pensa só, a soja, aí ela é seca, aí ela é triturada, batida, coada e coagulada. É processado. Sim, só pelo raciocínio, né? O tofu é processado. O edamame, por exemplo, eu diria que é minimamente processado. Porque o edamame é a soja colhida, deve ter algum tratamento ali de cozimento, um pré-cozimento, né? Porque o edamame a gente acaba dando cozinha ele um pouquinho em casa. Mas eu acho que o edamame, por exemplo, seria um alimento minimamente processado. Pegando a soja como exemplo, né? O tofu, o tempê, também é um alimento processado. A proteína texturizada de soja, eu acho que é um alimento processado também, mas é um processo que já envolve, acho que
um passo até a mais, né? A proteína texturizada de soja, ela passa por um processo chamado de extrusão. Ela vira uma pasta, depois ela é espremida. É como faz Cheetos, sabe? Cheetos, o salgadinho, também é extrusão. Então, deve ter um componente de usar mais produtos químicos ali. Eu não sei exatamente como é que a proteína texturizada de soja é exatamente produzida. Mas eu diria que é um alimento processado, porque não é comparável a uma bolacha recheada, por exemplo, ou uma pizza da Sadia, ou, sei lá eu, um sorvete de massa da Que Bom, né? Eu diria até que, assim, um sorvete, um frutari, sem fazer propaganda, é a única, assim, que eu me lembro, né? Sorvete de frutas aí. Eu acho que é alimento que deve ser ultraprocessado, por quê? É ultraprocessado, por que que é? Porque tem aditivo. No alimento ultraprocessado tem aditivo. No alimento processado, em geral, não tem, ou se tem algum aditivo adicionado, vai ser assim, um emulsificante mais natural, tipo uma goma xantana, uma goma guar, que tem nessas bebidas vegetais que são melhores, né? O Nature's Heart, o Silk, eles têm goma, eu sei que tem goma guar, goma xantana, ou goma gelana, uma dessas gomas aí para deixar um pouquinho mais espesso, tá? Deixa eu ver o que mais eu quero. Mais alguma pergunta aqui? Só isso que temos aqui do chat. Então, eu queria trazer essa reflexão sobre essa questão de escolha alimentar, gente, porque a coisa não está fácil, assim, para a nossa saúde. A gente está vendo um aumento grande de sobrepeso, crianças com sobrepeso. Eu falei no comecinho aqui, a gente vai passar esse documentário, então quem é daqui de Campinas, dia 16 de junho, a gente vai transmitir esse documentário Muito Além do Peso, porque se você tem uma criança obesa, a chance dela ser um adulto obeso é muito grande. E aí, com todos os desdobramentos, sem fazer apologia, assim, à gordofobia, nada disso, mas o sobrepeso e a obesidade, em geral, é decorrente de erros alimentares. E isso impacta muito em outros aspectos de outras doenças, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Uma pessoa obesa é uma pessoa que tem uma produção maior de substâncias inflamatórias, tem uma desregulação de sinalizadores internos dentro da célula. A nossa célula, todas as nossas células se comunicam por sinalizações, mensageiros. A obesidade, ela altera a produção dos sinalizadores e as coisas que deveriam naturalmente acontecer, por exemplo, pela estrada A, tem um desvio e aí não chega exatamente no destino, chega no destino meio torto, meio desfalcado. Fora que a pessoa que está em sobrepeso, obesidade, ela pode ter problemas com a circulação do sangue, então pode ter hipertensão, tanto pelo peso em si, como por sinalizadores, produção de substâncias e de hormônios dentro do corpo que vão atrapalhar esse processo. Os alimentos ou as substâncias alimentícias de baixa qualidade nutricional podem favorecer a gente replicar as nossas células. Agora, todos nós aqui estamos replicando células. Células nossas estão naturalmente morrendo para fazer essa renovação celular, e neste processo de replicar, quando algo sai errado, existe um mecanismo das células que ela se mata. Quando a replicação é errada, o nosso sistema, o nosso corpo, ele percebe que a replicação foi errada e a célula se mata. Existe um sensor dentro da célula que faz isso. Este nome chama apoptose.
que é a morte celular programada. A Rose escreveu, chama apoptose. Quando a gente tem uma replicação errada de algo que começou errado, a gente tem o nome de câncer. O câncer é uma replicação desenfreada de uma célula que começou a replicar errado e não se matou, e não sofreu o processo de apoptose. Existem várias causas, mas as questões alimentares estão correlacionadas com diversos tipos de cânceres. Câncer de cólon, de intestino grosso, está muito correlacionado com o consumo de carnes de forma geral, especialmente de carne processada. As carnes processadas do tipo o peito de peru, que é visto como um alimento super saudável, do peito de peru, a mortadela, o salame, fiambre, presunto parma, todos eles têm nitrito de sódio. O nitrito é cancerígeno. As carnes processadas foram classificadas pela Organização Mundial de Saúde como sendo cancerígenas, não com potencial cancerígeno, como sendo cancerígeno. Assim como é o CO2, o álcool, o amianto, todas essas substâncias que são sabidamente cancerígenas, as carnes processadas são cancerígenas. Então, é muito raro eu pegar, não é muito comum eu pegar pessoas onívoras na minha rotina. E sempre que vem uma pessoa onívora e que consome carne processada, eu peço para não consumir. Vocês sabem que eu não sou de proibir as coisas. Eu falo assim, está proibido de comer isso. Mas no que diz respeito à carne processada, eu não meço muito as palavras, porque é algo extremamente danoso. Não é assim para dar para ninguém. Outro dia estava no supermercado e aí o cara falou assim, ô tia, dá para você comprar um pão com mortadela para mim? Eu falei, não dá não, posso comprar uma banana. Banana não quero. Eu falei, então você vai ficar sem comer, porque eu não vou te dar pão com mortadela. Não vou dar pão com mortadela. Ah, mas é o que ele vai comer. Pode comer banana, pode comer outra coisa, mas não pão com mortadela. Não tenho coragem de fazer isso com uma pessoa. É muito grave, gente. Então, se vocês conhecem pessoas que consomem isso, de uma maneira delicada, óbvio, né? Porque a pessoa está comendo, você vai falar assim, nossa, você está comendo cadáver, não é assim que alguns vegetarianos costumam se posicionar? Isso é deselegante. Do mesmo jeito que é deselegante uma pessoa onívora falar assim, nossa, você vai ficar desnutrida, nossa, você está grávida e é vegana, seu bebê vai morrer. Isso é extremamente deselegante, você dá uma opinião quando você não foi chamado a. Mas sempre que vocês puderem advogar neste lugar de convidar a pessoa que vocês estão vendo, especialmente se for uma pessoa querida, pedir licença, perguntar se pode, né? Mas é bom fazer esse tipo de, se possível, fazer esse tipo de ajuste, tá? Tinha uma coisa que eu queria falar para vocês, eu tô com a cabeça tão acelerada hoje, assim, para não perder esse tipo de conteúdo, que eu não tô lembrando. Mas se eu lembrar depois, eu coloco lá no chat. Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui. Não é esse chat, Ana, é esse aqui. A Marta, o Water Health, esse mesmo. A Marta colocou no WhatsApp do grupo o documentário Water Health, a dieta dos gêmeos. Gente, tem tanto documentário legal. Tem o GMO OMG, é um trocadilho em inglês, né? Que é OMG é Oh My God, que eles falam. E GMO é geneticamente modificado. O documentário chama esse, GMO OMG. OMG. GMO OMG. É o nome do documentário. Tem um outro que eu procurei para mostrar para vocês, mas está totalmente indisponível. Também não tem o título em português, mas é Sugar versus Fat, é açúcar versus gordura.
dois gêmeos médicos, os dois médicos, gêmeos idênticos, um morando nos Estados Unidos e outro na Inglaterra. Um tirou totalmente a gordura e o outro tirou totalmente o carboidrato, o açúcar, e aí ficaram fazendo a comparação. Mas não achei nenhum streaming que esteja passando. Deixa eu ver o que mais de documentário para vocês. Assim. O resto é mais ambientalista. A Dieta dos Gladiadores, por exemplo, também é um documentário bem interessante, em inglês é Game Changers, que fala sobre essa questão das pessoas quererem praticar atividade física e precisar da proteína animal, e ali mostra vários atletas veganos e as suas performances, assim, o homem mais forte do mundo, não sei o que, Bubain, ele parece o Wolverine, assim, tem uma barbona, assim, parece aquele ator que fez o Wolverine. Ele é vegano. Então, ele carrega, é bem interessante, assim, é um outro documentário bem interessante. Então, assim, a Marta já colocou esses dois aqui, e eu vou colocar o do Super Size Me, o da Dieta do Palhaço, para vocês assistirem, quando vocês puderem. Tem 1h10, 1h10, 1h15 de documentário também, tá? O Guia Alimentar, gente, esse último de 2014, ele é um documento disponível e é um documento de leitura agradável, porque fala assim, é um documento para nutricionista. Ele foi escrito de um jeito que o público leigo e os profissionais de saúde conseguem acessar e aproveitar. É um documento colorido, é esse aí. É esse aí, esse documentário aí, GMO-OMG. Depois eu posso colocar o PDF para vocês, mas é fácil baixar o PDF. E eu estou preparando algumas aulas para falar um pouquinho sobre isso também, porque é um tema bem importante, gente. A gente está com uma alimentação muito deturpada, muito deturpada, muito deturpada. E aí você vai socializar em torno do quê? Você não vai, assim, convidar alguém, vem comer uma cenoura aqui em casa, vem comer um arroz e um feijão. Você convida a pessoa para tomar um café e você vai servir um bolo, né? Você vai encontrar alguém num bar, às vezes vai ter álcool, vai ter petisco. Comida de bar, gente, que comida de bar? Comida de bar é fritura, para vegetariano quase não tem. Para vegetariano, num bar, você vai achar batata frita. Polenta frita, quando você pede para não colocar o queijo, se a pessoa é vegana. Se a pessoa é ovo-lacto, aí bota queijo ali também. Né? Às vezes bota bacon frito em cima acho que da mandioca frita. Mandioca frita também é outra coisa que tem no bar. É fritura. Então, quando a gente vai socializar, a gente vai sair para comer uma pizza, a gente sai para comer um lanche, a gente sai para tomar um café com bolo, um café com pão de queijo, até os cafés veganos. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem café vegano. Tem torta Snickers, tem pão de beijo, tem misto quente, com o quê? Com presunto vegano. Essas coisas da Goshen, do Futuro, eu sinceramente eu não sei, assim, nunca comi esses embutidos, porque são alimentos ultraprocessados também. Então, na medida do possível, optem por alimentos in natura e minimamente processados e deixa para uma eventualidade de comer o alimento processado vai fazer parte de alguma forma. Lembrem, pegando o exemplo do abacaxi inteiro in natura, abacaxi descascado e plastificado, minimamente processado. Abacaxi em calda é um alimento processado
e o suquinho de pozinho de abacaxi, ou a caixinha Tetra Pak do abacaxi. É um alimento ultraprocessado. Tá? O que mais, gente? Nossa, eu falei assim, meia hora, falei desembestadamente. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui, porque vocês trocaram alguma coisa sobre massa proteica. Eu vi que o Rodrigo acabou colocando aqui um da Renata. Eu experimentei esse da Renata, esse macarrão que é de trigo com proteína de ervilha, eu acho. Eu achei bem gostoso. Eu já comi macarrão de arroz e feijão também. Aqui em casa eu tenho um macarrão da Urbano de lentilha rosa. É bem gostoso também. Eu achei ele meio granulado, esse de lentilha rosa. Ele fica um sabor assim meio granuladinho. Esse da Renata eu gostei bastante. Bastante mesmo. Mas assim, precisa ter um macarrão com proteína? Não precisa ter. Pode comer um macarrão com proteína? Pode comer um macarrão com proteína, porque isso aqui é um alimento processado, não é um alimento ultraprocessado. Eu peguei o trigo, fiz a farinha voltou para a indústria, virou macarrão, tá? Então, eu vi aqui que vocês trocaram, eu só não sei que macarrão que é esse aqui, hot protein. Até você, Marta, que colocou. Eu não sei que macarrão é esse, não, nunca vi. Você quer abrir o microfone e falar? Que eu não sei que macarrão é. Então, uma conhecida me falou sobre ele, e aí como eu não conheço, né, ela falou que provou, enfim, mas queria até jogar para o grupo se alguém conhece, tal, porque nunca ouvi falar, Eu né? nunca vi. E assim, olha o apelo, gente. Olha o apelo desse tipo de produto. Depois vocês olham, tá lá no grupo do WhatsApp. Tá aqui. 80 gramas de carbo, 25 gramas de proteína. Então, é uma carbofobia e uma proteinolatria. É uma, assim, o povo travou a minha língua para falar. Hidrolatria, certo? Idolatria. Travei a língua aqui. Idolatra a proteína e tem fobia de carboidrato. Esse é o tipo do produto que só faz entortar a mente da pessoa. A pessoa acha que está comendo algo assim, que pode comer tudo que puder, em vez de comer um pacote, eu como 2 pacotes, porque aí pelo menos eu vou ter 50 gramas de proteína. Então, é um apelo desnecessário mesmo. Eu acho que não tem nenhuma necessidade de se fazer macarrão com proteína, embora eu não veja nenhum problema fazer macarrão de lentilha, ou você pode fazer o tão bom macarrão, preferencialmente integral, né, gente? Porque farinha branca, assim, temos menos nutrientes ali. Aí faz um bom molho com legumes, você pode fazer uma bolonhesa de lentilha, você pode fazer um molho branco que você coloca uma castanha de caju e um tofu. Ah, eu quero fazer um molho menos calórico, eu ponho um tofu e uma couve-flor, faço molho branco de couve-flor, que fica bem gostoso, tá? Então, acho que isso aqui realmente não acho que seja nada interessante. E tem outra pergunta aqui, que foi, acho que a Helena que fez. Helena está aí ainda? Cadê? Cadê? Aqui. Foi a Helena mesmo. Gostaria de saber se existe uma perda nutricional significativa em usarmos temperos naturais ou em pó. Por exemplo, ralar em cúrcuma, ralar um pouco de cúrcuma é diferente de usar cúrcuma em pó. Se você comprar, você, Helena e todo mundo, né? Comprar uma cúrcuma em pó que não foi batizada com fubá, é tranquilo. Você pode pegar o rizoma da cúrcuma,
picar ela bem pequenininha, deixar secar e depois você fazer o seu próprio pó. Não tem problema, Helena, problema algum, tá? A questão é a procedência mesmo, que você vai assim, infelizmente, você vai no Mercadão e compra uma cúrcuma a granel ali. É mais barato, tal, pode estar batizado. Esses temperinhos em pó, a única questão é estar batizado mesmo, com misturas aí que vão diminuir mesmo o poder que aquele alimento tem, né? A cúrcuma hoje, a cúrcuma é muito assim, a curcumina é um antioxidante, precisa da piperina, que é a substância da pimenta, para poder potencializar, de fato. Esses temperos, eles têm o seu potencial antioxidante melhor aproveitado quando eles estão misturados em gordura. E é melhor ainda se você. Vou dar um exemplo, eu vou fazer arroz com cúrcuma. Eu ponho azeite, douro a minha cebola com a cúrcuma, então aquela gordura e passar ela no fogo, aquecer ela um pouquinho, você solta aroma e você ajuda a potencializar ou desprender ou deixar mais, numa linguagem técnica, mais biodisponível aquele ativo do alimento. Então, se vocês forem fazer arroz com cúrcuma, refoga a cúrcuma junto da cebola, aí você coloca o arroz, e aí põe a água, aí tempera com sal. Mesma coisa, cominho, que é um bom antídoto para feijão. Pode pegar a semente do cominho e moer em casa, que dá um trabalhão lascado, né? Pilar ou moer, aí você tem que ter um moedor uma granulometria bem pequenininha, e aí refoga a cebola, o alho, as coisas que quiser com o cominho, aí joga o feijão cozido. Então é bom dar uma passada no calor e no óleo esses temperos de forma geral. Mas tanto faz. A questão é que se você for usar o rizoma da cúrcuma, você se prepara para os seus dedinhos ficar alguns dias colorido de cúrcuma. E cuidado com cúrcuma, gente. Se cair na roupa, você perdeu a roupa. Do mesmo jeito que cair cândida, você perdeu a roupa, se cair a cúrcuma na roupa, você perdeu a roupa. Porque ela mancha mesmo, tá? Então, tanto faz, Helena. Pode usar qualquer um dos dois, só tomar cuidado com a procedência. Às vezes o barato sai caro, né? Assim, a gente quer comprar. Eu uso muita canela, muito, muito. Como canela, assim, uma colher de chá de canela todo dia. Eu gosto de comprar uma canela de boa qualidade. Eu compro a canela da Bombay, eu compro a canela do Oba, eu acho uma canela boa também. Vai comprar canela a granel. Eu, pessoalmente, não confio, porque pode não estar no seu melhor potencial. E a gente acha, de novo, pegando a cúrcuma, o exemplo da cúrcuma, que, ai, nossa, vou comer cúrcuma, e aí limita um pouco, né? Porque a cúrcuma tem um sabor forte e não é em tudo, assim. Eu nunca comi banana com cúrcuma, não sei se fica bom, vou até experimentar. Mas mais oxidante ou tão oxidante que a cúrcuma é a canela e o cacau. Tem um teor de antioxidante super interessante. E canela e cacau são coisas fáceis da gente acomodar, né? Claro, você pode usar canela para fazer lentilha, que fica como se fosse um temperinho indiano. Aí. Cacau já assim, você já não consegue fazer arroz, feijão. Cacau já é, pelo menos para o meu paladar, já para alimentos mais adocicados. A canela já é mais versátil, você consegue usar para doce e para salgado, ou pelo menos tem bastante receita salgada que vai canela também. A cúrcuma também, mas é mais comum você usar em alimentos salgados do que doce, mas dá para usar canela cúrcuma em coisa doce também. Tenho colocado canela até no feijão, Tem uma receitinha bem gostosa, assim, eu nunca coloquei canela no feijão, eu já coloquei na lentilha, fica bem gostoso mesmo. A canela é bem aromática, né? E tem um antioxidante muito legal.
que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Aqui, esse documentário que a Rose colocou aqui, Como Viver até os 100 anos, Os Segredos das Zonas Azuis. É esse aqui mesmo. Oi, Carlitos, você quer falar? Então, eu li há muitos anos, muito tempo atrás, anos e anos, que a canela é ruim para insônia. A canela é ruim para insônia? Não sei se ela é estimulante, não, viu? É? Que diz que quem tem insônia não deve usar canela? Eu nunca vi. Eu não sei, assim, se alguém fica mais acordadão com o uso da canela. Até porque, assim, eu posso até observar, mas canela é uma coisa que eu pessoalmente como mais fruta, e eu como isso de manhã. Alguém tem experiência de comer canela à noite e ficar mais acordado? Eu desconheço, Carlito, desconheço mesmo. Tá, obrigado. A Rose, então, colocou o link da Netflix aqui, das Zonas Azuis. Gente, é muito legal esse documentário, muito legal, vale a pena assistir, tá? E esse é Fat, Sick and Nearly Dead, eu também assisti, é um cara que resolveu simplesmente fazer de tudo suco, e aí a vida dele melhorou, e aí ele passou a vender suco pelos Estados Unidos todo, coisa de americano, né? Mas, obviamente, o que ele fez? Ele passou para uma dieta de padrão americano, que é com muita gordura, farinha e tudo mais, para uma alimentação bem à base de vegetais. Então, muda mesmo a vida da pessoa. Muda mesmo, gente, assim, uma alimentação à base de plantas. Quando você faz uma virada, o resultado é rápido. A gente não quer resultado rápido que não seja consistente. Então, ficar fazendo malabarismo, fazendo mudança alimentar que você sente que você não vai sustentar, não é uma coisa interessante de fazer, porque senão você faz, você emagrece, aí você volta a comer do jeito que você comia e engorda de novo. E não tem nada pior para o metabolismo do que fazer o que se chama de efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Isso é bem ruim para o corpo do ponto de... É melhor a pessoa, assim, é menos danoso para o corpo a pessoa que engordou e ficou gordinha a vida toda do que aquela que engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, por causa da alteração de produção de sinalizadores, de hormônios, a gente chama tecnicamente, é um palavrão, citocinas inflamatórias, que o tecido gorduroso produz. Então, quando você faz esse vai e vem, existe esse desbalanço, dá, agora não dá, depois tira, depois põe de novo. É bem ruim. Então, não façam mudanças que vocês sintam que não sejam consistentes. Tente acomodar, quando a gente conversa nas consultas individuais, o que precisa ser modificado, veja o que dá para fazer, um passinho de cada vez, mas que vai conseguindo, faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, devagar e sempre. Tá? Mais alguma pergunta? Então é isso, meus queridos, minhas queridas, agradeço quem esteve aqui ao vivo, de verdade, é bom quando tem, ainda mais, nossa, hoje, gente, tá extraordinário, todo mundo com a câmera aberta, o Rodrigo, ele tá em reunião fora, ele entrou mais tarde, eu tô vendo que ele tá aqui, mas tá de câmera fechada, porque ele deve estar, assim, dando um apoiozinho, mas hoje fiquei feliz, porque a maioria ficou de câmera aberta aqui, eu não tive que falar para tela preta, tô bem feliz, assim. Obrigada pela presença. Eu vou colocar o link do Super Size Me, da dieta lá do palhaço, lá que tá no Vimeo, se vocês quiserem assistir, tá bom? Me ajudem a divulgar aqui em Campinas a questão da apresentação do documentário. Eu vou divulgar nas redes sociais, o Rodrigo vai, assim, colocar aqui nos grupos
para vocês, mas pode já chamar aqui quem é de Campinas e região, quem quiser dar um rolê em Campinas também, porque em São Paulo é mais difícil, a cidade é muito grande, aqui a cidade é menor, é mais fácil da gente conseguir esse tipo de parceria com a prefeitura. Em São Paulo não sei se é tão fácil assim. Tá bom? Então, muito boa noite. Um beijinho a todos e a todas. Até. Boa noite, até.